função de A em B, e G uma função de B em C. Pronto, eu tenho essas duas funções. Aí você vai observar, eu tenho aqui um conjunto A, nós temos aqui um conjunto B, e nós temos aqui um conjunto C. O que está acontecendo aqui, pessoal? Os elementos de A, nós vamos representar aqui por X, os elementos de B vamos representar aqui por Y, e os elementos de C vamos representar aqui por Z. Pronto. Eu tenho uma relação que associa os elementos de A aos elementos de B, que eu estou chamando de uma relação F, uma função. Eu tenho uma relação que associa os elementos de B com os elementos de C, que eu estou chamando de G, uma função G. Pronto. O que acontece? Será que existe uma maneira de eu associar diretamente o conjunto A ao conjunto C? Existe. E é isso que nós chamamos de composição de funções. Você vai observar o seguinte, ó. Se eu quero ir de A ao conjunto C sem precisar por B, bem, você vai pegar o conjunto G, o conjunto, você vai pegar aqui a relação G, que é uma função, aí você está pegando os elementos de Y que associam a Z. Só que o Y pode ser associado por X usando a função F. Então, isso nós representamos por G, bola ou círculo, F de X, né? A notação correta seria quem? G no F de X. Composição de duas funções. Então, eu tenho uma função F, eu tenho uma função G, eu consigo determinar a composta. Eu tenho na função F, eu tenho na função composta, eu consigo determinar a função G. Eu tenho na função G, eu tenho na função composta, eu consigo determinar a função F. Como é que a gente faz isso? Eu vou botar alguns exemplos aqui com vocês. Mas alguns exemplos que são necessários, que eu quero que você entenda, é o seguinte, vou colocar aqui como observação. Se a minha função F de A em B e a minha função G de B em C são sobrejetoras, então G bola F de X é sobrejetora. E isso é bem fácil vocês observarem, né? Quando é que uma função é sobrejetora? É quando o contradomínio é igual à imagem. Beleza, mas se você fosse explicar, fosse escrever isso na forma matemática, bem, quer dizer que para todo elemento Y do conjunto B, existe um elemento X do conjunto A que F de Y é igual a X. Aí você está associando todos os elementos do conjunto B, que é chamado de Y. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, F é sobrejetora e G é sobrejetora. Como é que eu posso garantir que G de F de X é sobrejetora? Bem, se a função G é sobrejetora, então o que é que isso quer dizer? Que para todo elemento Z do conjunto C, existe um Y do conjunto B, tal que G de Z é igual a Y. Se a função F é sobrejetora, então, para todo Y do conjunto B, existe um X do conjunto A, tal que F de Y é igual a X. Então, todos esses elementos são relacionados, todos esses elementos são relacionados. Quando você chega na composição, é isso. Você pega um elemento do conjunto C, de tal maneira que todo elemento que está nesse conjunto, existe um X. Por que que existe um X? Porque a função F é sobrejetora, aí eu garanto que todos esses elementos são associados, e porque existe um G, que garante que todos esses elementos são associados, e torna uma função composta uma função sobrejetora. Então, a gente garante que a composição é sobrejetora. Aí vem mais, vem uma observação 2. Se você tem uma função f de A em B,
e uma função g de A em B, e elas são injetoras ou injetivas, né? Então, eu garanto para vocês que a composição G bola F de X é injetora. Ah, professor, por que é que você pode dar essa garantia para C? Desculpa. Vê para C, isso, obrigado. Então, o que é uma função injetora? Bem, uma função é injetora quando você pega elementos diferentes do domínio, eles são relacionados a elementos diferentes da imagem. Ou simplesmente você faz assim, existe dois elementos x1 e x2 pertencentes a A, tal que, se o f de x1 for igual ao f de x2, obrigatoriamente o x1 tem que ser igual ao x2. Pessoal, com a função ser injetor é simples. Cada elemento tem que ter a sua própria imagem. Não pode ter uma imagem, dois elementos diferentes com a mesma imagem. Não existe isso. Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente. Então, o que é que eu garanto para vocês? Se essas duas funções aqui elas são injetoras, essa daqui também vai ser injetora. Mas por quê? Basta você observar o seguinte, ó. Eu vou pegar dois elementos. Eu vou dizer aqui para vocês assim. G bola F de x1, isso aqui é igual a G bola F de x2. Pronto. O que é que eu tenho? Bem, eu sei que a função G é injetora. Se a função G é injetora, bora pela definição. Se G é injetora, então isso quer dizer que F de x1 é igual a F de x2. Porque G é injetora. Mas se F de x1 é igual a F de x2, aí você também sabe que F é injetora. Se a função F é injetora, então, pela definição, o x1 é igual ao x2. Ou seja, se essas duas composições são iguais, os elementos x1 e x2 são iguais. Então, logo eu garanto que G bola F é injetora. Aí, lógico, né? Se elas são sobrejetoras, a composta é sobrejetoras. Se elas são injetoras, as compostas é injetora. Então, se essas duas forem bijetoras, a composta também vai ser bijetora. Essa questão aqui que eu vou fazer com vocês, do livro, é a questão 445, tá? Questão 445 lá do livro que está para vocês no Classroom. Pessoal, ele diz o seguinte. Você tem uma função f, aí a minha função f de x é igual a 2x mais 7. E você tem uma função composta, f bola g de x, que é x ao quadrado menos 2x mais 3. Pronto. Ele quer saber, vou botar assim, se a minha função f e a minha função composta é essa, então, quem é a minha função g? Nesse tipo de questão, pessoal, a ideia vai ser essa, ó. F bola g, na verdade, é uma notação que eu uso para representar f de g de x, né? Pronto, na verdade é isso aqui. Aí eu estou dizendo para vocês que f de g de x é quem? É x elevado ao quadrado menos 2x mais 3. Mas quem é a composta de f com g? Bem, você observa que a função f de x é 2x mais 7? O que é que eu estou fazendo? Eu estou substituindo o x pela função g. Então, vamos substituir o x pela função g. Se eu substituir o x pela função g, aí vai ficar, ó, 2 vezes g de x mais 7. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Esse 7 passa para cá. E o 2 passa dividindo, né? Então, quem é a minha função g? Vai ser x elevado ao quadrado menos 2x. Aí esse 7 vem negativo. 3 menos 7 dá menos 4.
dividido por 2. Aí eu determinei a função g. Agora, vamos aqui com outro exemplo, um exemplo mais aleatório. Vamos supor o seguinte, ó. O f de 1 menos x é igual a x elevado ao quadrado menos 4x mais 3. F de 1 menos x é x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu quero saber quem é f de x. F de 1 menos x é x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, quem seria a função f de x? Quem seria a função f de x? Como é que a gente resolve essa questão? Vamos lá, vamos para a ideia aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar, pessoal, esse 1 menos x aqui, ó. Vou chamar isso aqui de 1k. Ou seja, 1 menos x é igual a k. Então, isso quer dizer que o x vai ser igual a 1 menos k, né? O x vai ser 1 menos k. Agora, vamos lá. Como é que vai ficar a minha função f de k? Como é que vai ficar a minha função f de k? A minha função f de k vai ser x ao quadrado, ou seja, 1 menos k elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 menos k, mais 3. Então, quem é f de k? 1 menos k elevado ao quadrado. Aí isso aqui é um produto notável, né? 1 menos 2k mais k ao quadrado, menos 4, mais 4k, mais 3. Então, nós temos aqui, ó, k ao quadrado, menos 2k somado com 4k, 2k. 1 menos 4 dá menos 3 mais 3 cancela. Então, o f de k é igual a k ao quadrado mais 2k. Pessoal, então entenda, ó, se o f de k é igual a k ao quadrado mais 2k, isso daqui eu posso fazer a seguinte substituição. Esse k representa uma variável qualquer. É uma variável única. Isso aqui era uma função composta, agora eu tenho a minha função normal. Então, no lugar do k, você pega e bota x. Quem seria, então, f de x? Ao quadrado mais 2... x ao quadrado mais 2x. Então, aí você chega na função f. São essas duas. Quem vai ser a nossa função f? A ideia para resolver essa questão é igual à anterior que eu tinha acabado de fazer com vocês, né? Você imagina a seguinte situação. Olha só. Você tem essa composição, então eu vou trabalhar isso aqui da seguinte maneira. Se a minha função g de x é igual a 2x mais 3, então quem seria, olha só, quem seria x em função da minha função g? É como se eu fizesse isso, ó. A função g é 2x mais 3. Isso garante o quê? Que x vai ser igual à minha função g, é menos 3 dividido por 2. Então, minha função x é g de x menos 3 dividido por 2. Aí, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu conheço, pessoal, a composição, né? Eu conheço f bola g de x. O que é f bola g de x? Nada mais é do que f do g de x.
Então, f do g de x vai ser 2 que multiplica x, no caso x é 2 que multiplica g de x menos 3 dividido por 2, somado com 5, dividido por x mais 1. Aí o x vai ser o g de x menos 3 sobre 2, mais 1. Uso o método papoco, né? Papoca 2 com 2 aqui. O que vai sobrar para mim, então? O que vai sobrar é que f do g de x vai ser igual g de x menos 3 somado com 5. Então, isso quer dizer que vai ser g de x somado com 2. Dividido. Aqui eu vou fazer aqui o MMC, tá? Fazendo o MMC, vai ficar g de x menos 3 mais 2. Então, vai ser g de x menos 1 sobre 2. Ok? Então, f do g de x, divisão de duas frações. Então, no caso, eu vou ter 2 vezes a função g de x somado com 4, dividido pela função g de x menos 1. Pessoal, se o f do g de x é 2 vezes g de x mais 4 sobre g de x menos 1, então aqui, quem seria a minha função f de x? Substitui o g por x, ó. Então, vai ser 2x mais 4 sobre x menos 1. Deu certo? Pessoal, a primeira coisa que vocês vão observar é isso aqui, ó. Vou calcular primeiro. Bora focar primeiro aqui, ó. No f bola g de x, tá bom? Bora focar primeiro nesse aqui. O que é que eu quero que vocês observem? Eu estou usando a função f. O domínio da função f tem uma condição. Que condição é essa? Que o domínio seja maior ou igual a 2, você usa uma função. Se o domínio for menor do que 2, você usa outra função. É uma função composta por duas sentenças. Quando eu faço f bola g de x, isso aqui é como se fosse o f do g de x. E o que é que a questão está dizendo? A questão está dizendo que o domínio tem que ser maior ou igual a 2 para usar essa função. Então, bora lá, ó. Quem passa a ser agora o meu domínio? É o g de x. Se o g de x vai ser maior ou igual a 2, isso quer dizer que 2x mais 3, que é a função g, vai ser maior ou igual a 2. Isso quer dizer que o meu x vai ser maior. Beleza, então se o x for maior ou igual a menos 1/2, vamos lá. Quem vai ser então a minha função f do g de x? Aí você vai poder, ó. Se o x for maior ou igual a menos 1/2, eu vou poder colocar a função g na função f. Substituindo, é como se você tivesse g de x elevado ao quadrado, menos 4 vezes a função g de x, mais 3. Então, quem é a minha função g? 2x mais 3. Quando eu elevo ao quadrado, vai ficar ao quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 12x. O quadrado do segundo vai dar 9. Menos f bola g de x vai ser igual a 4x mais 4x. Exato. Então, isso que eu fiz foi apenas uma condição de f bola g de x. Qual seria a segunda condição? Bem, a segunda condição agora é que o meu domínio seja menor do que 2. Se o meu domínio é menor do que 2, agora eu vou fazer a condição em que o g de x é menor do que 2. Aí, logicamente, como é o mesmo cálculo, o que muda é apenas aqui o nosso símbolo, né, de desigualdade. Isso quer dizer que o x vai ser menor que menos. A diferença, professor, agora é na forma como você vai calcular o f do g de x, né? Por quê? Porque agora eu vou pegar a função g e vou substituir aqui, ó.
2 vezes g de x menos 3. Pronto, vamos lá. Então, isso quer dizer que f do g de x, a função g é 2x mais 3, então vai ficar 4x mais 6 menos 3. Ou seja, 4x mais 3. Isso quer dizer, então, que a minha função f bola g de x é uma função composta por duas sentenças. Quem são elas? 4x elevado ao quadrado mais 4x, desde que o x seja maior ou igual a menos 1/2. E 4x mais 3, desde que o x seja menor que menos 1/2. Beleza, turma? Aí nós calculamos, simplesmente nós calculamos o f bola g. Agora falta o g bola f. Quem pode fazer o... Ó, eu agora quero essa aqui, ó. G de f de x. Para mim calcular o g do f de x, você vai observar o seguinte. Na minha função g, o x é o domínio. Não tem restrição para o domínio. A função g sempre é 2x mais 3. Então, beleza, não tem nada para me analisar. Mas a função f tem aqui as condições. Qual é a condição? Eu posso usar a função f sendo x ao quadrado menos 4x mais 3, desde que o x seja maior ou igual a 2. Eu posso usar a função f sendo 2x menos 3, desde que o x seja menor do que 2. Então, vamos lá. Quem é o g do f de x? Bem, o g de f de x, ó, vou usar a primeira condição. Vou substituir 2 vezes o f de x mais 3. Se o x for maior ou igual a 2, eu vou substituir o f por essa função. Ó. Aí, multiplicando por 2, no caso, vai ser 2 vezes x elevado ao quadrado, menos 8x mais 6, somado com 3. Então, o g do f de x vai ser 2x ao quadrado, menos 8x, mais 9. Lembrando que o x é maior ou igual a 2. Agora, bora para o outro caso. Qual é o outro caso? É o x ser menor do que 2. Ó. Se o x for menor do que 2, então, quem vai ser o g do f de x? Bem, é 2 vezes a função f de x mais 3. Só que agora muda a sentença da função f, né? Porque a minha função f agora é 2x menos 3, ó. Então, 2 vezes 2x menos 3 é 4x menos 6. 4x menos 6 mais 3. Então, a minha função g do f de x vai ser 4x menos 3. Garanto, então, o seguinte para vocês, pessoal. Quem é g de f de x? Também vai ser uma função composta por duas sentenças. Ela pode ser 2x2 menos 8x mais 9. 2x2 menos 8x mais 9, desde que o x seja maior ou igual a 2. E ela pode ser 4x menos 3, desde que o x seja menor do que 2. Eu tenho uma função f de a em b. A inversa da função f, a inversa de f é, a gente denota ela dessa maneira aqui, ó. Notação, né? Função inversa de f. Pronto. Mas qual é a condição essa, professor? Bem, eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. Pessoal, aí você tem aqui o elemento x1, você tem aqui um elemento x índice 2, você tem aqui um elemento x índice 3. Você tem um elemento y índice 1, y índice 2, y índice 3 e o y índice 4. Vamos lá. Primeira condição, eu tenho aqui uma função f. Bora fazer aqui uma função f? Bora criar a função da seguinte maneira. O x índice 1 associa com o y índice 1.
O x índice 2 associa o y índice 2. O x índice 3 associa o y índice 3. Eu pergunto para vocês, f é uma função? Sim. É uma função. Só que ela não é uma função sobrejetiva. Por que ela não é uma função sobrejetiva? Porque para ser sobrejetiva, o contradomínio... Você observa que eu tenho um elemento contradomínio que não está sendo associado pelo domínio. Quando eu digo vocês função inversa, você vai fazer... Eu fiz a ida, agora você vai ter que fazer a volta. Outra função, só que essa outra função associa os elementos de B ao conjunto A. Associo, eu levo o y1, agora eu volto para o x índice 1. Ó. O y2 volta para o x índice 2. O y3 volta para o x índice 3. Isso aqui é a função inversa, né? Mas essa função, isso aqui é uma função, tem um elemento do domínio que não está sendo associado. Então, aqui nesse caso aqui, não admite função inversa. F de x é igual a y. Essa é a definição de funções que eu fiz com vocês lá na nossa primeira aula. Quando você faz a função inversa, você troca os resultados. A função inversa quer dizer que a inversa do y, isso aqui tem que ser igual a x. Ó. É por isso que a gente, quando vai fazer aquela regrinha da função inversa, quais são as regras? Você troca o x por y e o y por x. E depois você isola o valor do y, né? É porque isso aqui, ó, se f de x é y, a inversa do y vai ser igual a x. Então, se a função f está indo, a inversa está voltando. Ó. Então, primeira condição, para admitir inversa, f tem que ser sobrejetiva. Porque se ela não for sobrejetiva, ela não admite uma função inversa. Agora, bora aqui para outra condição, ó. Bora aqui para outra condição. Imagine que eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. Aí o conjunto A, pessoal, eu tenho 3 elementos. O conjunto B, eu tenho 2 elementos. Aí vamos fazer assim. A imagem do x índice 1 é o y índice 1. A imagem do x índice 2 é o y índice 2. A imagem do x índice 3 é o y índice 2. A f é uma função? É uma função. O elemento domínio tem apenas uma imagem. Agora, não importa, essa imagem quer dizer que é a mesma para 2 elementos do domínio. Ok, mas é uma função. Agora, vamos fazer a inversa. Quem seria a inversa da função f? Bem, agora o f do y tem que ser igual a x, ó. Então, o y1 associa o x índice 1. O y2 associa o x índice 2. Só que o y2 também associa o x índice 3. Não é função. Agora, vocês conseguem perceber por que não é função? Desce pelo fato da função f não ser injetiva. Porque para f ser injetiva, se f for injetiva, cada elemento tem uma imagem diferente. Então, bora entender. Se f não é sobrejetiva, não admite função inversa. Se f não é injetiva, não admite função inversa. Então, quando é que uma função admite inversa? Tem que ser bijetora. Toda função inversa, turma, tem que ser bijetora. Se cair porventura uma questão para vocês, tem desafios, questões aí dos meninos, que ele vai perguntar, f admite inversa? Para você saber se admite ou não, você vai ter que provar para o aluno que a função é bijetora. Eu fiz isso, depois vocês tiram um tempinho para assistir lá a nossa segunda videoaula. Eu falei da função sobrejetora, injetora e bijetora. Então, a primeira observação. Bora lá. Primeira observação. Se f de A em B é bijetora ou bijetiva, então ela possui inversa
Então, a sua inversa é f menos 1 de b em A. Então, o detalhe é esse. F de x é y, f menos 1 de y é x. Tem uma observaçãozinha aqui que eu quero trazer para vocês, é exatamente isso, tá, pessoal? O que mais que eu posso falar aqui para vocês da função inversa? Existe uma regra, né? Uma regra bem clara aqui. Qual é a regra de calcular a função inversa? Regra da função inversa. Regra da função inversa. Vamos lá. Trocar o x por y e o y por x. 2. Isolar o y. Quando você troca o x por y e y por x, você está dizendo o quê? O que é domínio passa a ser imagem e o que é imagem passa a ser domínio. É o que você faz na função inversa, né? Se f de x é y, a inversa de f de y vai ser x. Então, você troca o x por y e troca o y por x. Se eu troco o x por y e troco o y por x, aí o que é que eu vou fazer agora? Bem, você vai isolar o y que você calcula e encontra a função inversa. Uma das propriedades da função inversa, pessoal, é que o gráfico dessa função bijetora, toda função bijetora admite inversa, toda função inversa é bijetora. Então, o gráfico dessa função bijetora, ela é simétrica em relação aos quadrantes 1 e 3, no plano cartesiano, da reta identidade y igual a x. Ela vai ser simétrica a essa reta. Aí você pega, eu tenho a função exponencial. Quem é a função inversa da exponencial? É a função logarítmica. Você tem a função x elevado ao quadrado. Quem é a inversa da função x elevado ao quadrado? É uma função irracional, né? Raiz de x. Aí vai ter que entrar as condições do domínio. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, tudo isso a gente trabalha dessa maneira, com as regras da função inversa. Existe um critério, pessoal, da função inversa com a função composta, né? E aí eu vou botar bem aqui como observação 3 para a gente passar para os exemplos. Uma observação 3. Quem é a inversa da função composta? 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 Vai ser a inversa da função g com a inversa da função f. Aí, para demonstrar isso aqui, tem todo um jogo de identidade que a gente vai fazer, né? Existem outras observações, que eu vou botar aqui como observação 4 e vou botar aqui como observação 5. Se eu fizer f composta com sua inversa, quem é f composta com a sua inversa? Isso aqui é a função identidade x. Só que a composição de duas funções, ela é associativa, mas ela não é comutativa. Então, se eu fizer a inversa composta com a função f de x, isso aqui vai ser igual a y.
Então, essas são as principais propriedades que a gente traz para vocês de funções, né? Turma, uma correçãozinha aqui, eu me enganei bem aqui, eu estava com essa dúvida. F composta com a inversa, na verdade, isso aqui é o Y e aqui é o X. Por favor, corrijam. Y e X. São 505. 505. Você tem uma função f em R, então isso quer dizer que é f de R em R. Pronto. E a função é essa daqui, pessoal. Ó. F de x é igual ao módulo de x mais 2 somado com o módulo de x menos 1. Olha a pergunta aqui. Você tem essa função f de R em R. F de x é o módulo de x mais 2 mais o módulo de x menos 1. Pergunta. F possui inverso? O livro não diz, mas se possuir, determine a inversa. Bem,